Pai do Senhor a todos, desde já, Deus os abençoe. Eu queria trazer uma breve reflexão sobre a vida do apóstolo Paulo. E dentro disso eu quero me basear, em princípio, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo 13, que diz o seguinte. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz a seguinte expressão: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, especialmente os pergaminhos. Dentro disso, eu quero iniciar trazendo aqui um comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor da Igreja Presbiteriana, no qual, em uma de suas pregações, ele faz menção à vida de Paulo, dizendo o seguinte, que é diferente da vida de muitos líderes de igrejas atuais. Paulo começou rico, porque tinha uma família bastarda, terminou a vida pobre, preso e quase nu, porque nesse texto ele pede uma capa a Timóteo, que trouxesse a ele rapidamente por causa do frio que ele estava passando lá em Roma, em sua prisão domiciliar. Sendo assim, então, o que nós queremos falar é sobre a diferença dos dias atuais, que muitos líderes cristãos têm começado, como dão o próprio testemunho, de sapato furado, o mesmo terno, e terminam a sua vida, uma vida regalada, próspera e cheia de ostentação, às custas de membros da igreja. Que eu quero asseverar com toda ousadia, com respaldo bíblico, que Jesus não chamou ninguém para enriquecer às custas da igreja. E com base em vários textos, nós encontramos Paulo, quando ele se despede da igreja de Éfeso, ele chama os cristãos de Éfeso. A gente vai ver isso no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele chama os presbíteros da igreja de Éfeso, capítulo 20 e o versículo 34, ele diz o seguinte aos presbíteros da igreja de Éfeso: Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Isto é a palavra de um líder da igreja. Ele diz que não foi sustentado pela igreja, pelos membros da igreja, mas pelo contrário, o texto diz que ele trabalhou com as suas próprias mãos para se sustentar e sustentar os que estavam com ele fazendo a obra missionária. E desta feita ali na igreja em Éfeso. E sendo assim, Paulo, ele viveu uma vida não sustentada pela igreja. Com isso, ele também não está dizendo que um obreiro, ele não deva viver sustentado pela igreja, porque o trabalho dele é aquilo. A gente vai ver no capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9 e o capítulo 8 também, a gente vai ver que Paulo, ou melhor dizendo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9 e o capítulo 8, Paulo fala sobre ofertas que foram arrecadadas em Coríntios, dizendo que cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. No capítulo anterior, ele fala também, no capítulo 8, ele fala também sobre que o obreiro, ele deve ser sustentado, porque ele diz: quem vai à guerra à suas própria custa. Ele diz que o boi que ara a terra é o primeiro a debulhar dela, a comer do fruto dela. Você está entendendo? Então ele sim fala que o obreiro ele deve ser sustentado pela igreja. Todavia, a Bíblia também nos mostra que o homem é digno do seu salário. Fala de dignidade e não de prosperidade, e não de ostentação, e não de riqueza. Paulo fala que o obreiro deve ser sustentado e não ser enriquecido pela igreja. E quando nós
começamos a folhear mais a Bíblia Sagrada, a gente vai vendo que, primeiramente no capítulo 6, havia uma preocupação da igreja. Em princípio, os apóstolos esqueceram das viúvas, que era o costume dos judeus cuidar das viúvas no judaísmo, dos necessitados do judaísmo. E quando aqueles judeus se convertem, eles percebem que os apóstolos esquecem dessa parte, de sustentar as viúvas, e surge uma murmuração. No capítulo 6, diz que eles levantam diáconos a fim de dirimir tal problemática, ou seja, ajudar as necessidades dos órfãos e principalmente das viúvas. No capítulo 2 e 10 da carta que Paulo escreve aos Gálatas, está escrito a seguinte expressão. Paulo, quando é reconhecido pelos apóstolos a sua chamada, aí os apóstolos reconhecem, consagra a ele e envia. E a recomendação maior que os apóstolos dão a Paulo é o seguinte, Gálatas 2 e 10. Veja a recomendação. Recomendamo-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Ou seja, na obra missionária, no evangelho, a maior recomendação é lembrar-se dos pobres, dos necessitados. E a gente vê que na carta de Paulo, quando ele pede ofertas à igreja de Corinto, no capítulo 9, ele não está pedindo dinheiro para sustentar a instituição, não, irmão. Ele não foi para construir templos suntuosos, não foi para pagar salário milionário a pastor de 100 mil, de 27 mil, de 17 mil, de 23 mil, não. Ele está pedindo ali, lembrando-se da recomendação dos apóstolos. Lembre-se dos pobres. E esses pobres, qual era? Eram os pobres de Jerusalém, que estavam passando por grande necessidade ali em Jerusalém. Prova tal é que a gente vai no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, versículo 17, a gente lê a seguinte expressão. Capítulo 24, versículo 17 de Atos dos Apóstolos, diz a seguinte expressão: vários anos depois, vim trazer à minha nação esmola e fazer oferendas. O que está acontecendo aqui? Vamos narrar o texto todo. Paulo estava sendo julgado perante, vamos ver aqui, Paulo estava sendo julgado perante o Sinédrio, o Festo, Félix, certo? Estava sendo julgado perante Félix, um representante romano, lá em Cesareia, e um dos seus argumentos, do motivo dele estar em Jerusalém, ele está dizendo aqui: eu vim a Jerusalém para trazer as esmolas. O que quer dizer isso? É o dinheiro que ele arrecadou em Corinto, em Éfeso, na Galácia, na Macedônia e em Filipe. Nessas cidades ele arrecadou dinheiro dos crentes de lá, e não foi para se sustentar não, porque ele declara lá em Éfeso, ele declara no capítulo 20, versículo 34 de Atos dos Apóstolos, que se autossustentou, trabalhou para se sustentar. Aí ele agora prova, dizendo que veio de lá, de onde ele estava, para trazer esmola aos irmãos. Ou seja, ele angariou dinheiro e trouxe para os irmãos necessitados de Jerusalém. Não foi para sustentar a instituição denominacional. Não foi para enriquecer o obreiro, mas sim para matar a fome dos necessitados, do que ele foi recomendado, como já falei, em Gálatas 2 e 10. Vemos mais o seguinte, é que a vida da igreja primitiva, vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 45 e 46, que diz assim: veja como era a vida da igreja primitiva. E vendiam suas propriedades e bens e os repartiam por todos segundo a necessidade de cada um. Cada um era comum a todos. Ou seja, a maior preocupação da igreja primitiva era que seus membros vivessem dignamente. Não era regaladamente, não era ricamente, mas que suprissem a sua necessidade. Não era
dízimo ou oferta para sustentar pastor, ostentar riqueza, andar de carro blindado, andar de segurança, morar em mansão, andar de terno da Armani ou em sapatos cromo alemão, como nós vemos nos dias de hoje, viajarem às custas da igreja o mundo inteiro. Não, pelo contrário. Paulo diz, está escrito em 24, 17 de Atos, que ele trabalhou para se sustentar. Com isso eu não estou negando que o obreiro deva ser sustentado pela igreja, mas, como já disse, Deus não chamou ninguém para enriquecer às custas da igreja. Deus não chamou ninguém para viver uma vida de ostentação às custas da igreja. Deus não chamou ninguém para viver uma vida regalada, enquanto há muitos membros desempregados, enquanto há muitos membros pagando aluguel, enquanto há muitos membros morando em barracos, morando de favor, porque eu conheço pessoas assim, enquanto líderes denominacionais estão vivendo uma vida regalada, ainda tem a coragem de vir à TV, à televisão e pedir mais dinheiro. Me perdoe a palavra que vou dizer. Esses líderes são verdadeiros estupradores da noiva do Cordeiro. Não se satisfazem tão somente com a lã para se aquentar, mas querem até a gordura das ovelhas. E quando nós vemos tal expressão, é que Paulo, ele escreve a Timóteo outra vez, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e versículo 10, que diz a seguinte expressão: mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação, em enlaço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O que Paulo está dizendo aqui é que tem muitos líderes, ele disse, nessa cobiça por dinheiro, porque a cobiça por dinheiro traz também a cobiça por poder. Muitos estão se transpassando e tem gente desviada dentro da igreja por causa de dinheiro, por causa de poder, pensando que Jesus chamou ele para isso, quando na verdade não foi. E tal prova é que nós cansamos de ver na Bíblia Sagrada textos e mais textos mostrando que a prioridade da igreja primitiva era de matar a fome, a necessidade dos seus membros. Eu já vejo algumas denominações aí passando vídeo que estão fazendo o que é certo, tirando dinheiro de ofertas para a construção da casa de irmãos, pastores que tiveram vergonha na cara em dizer que no período de pandemia não pediram ofertas aos seus membros porque era tempo de juntar dinheiro, porque a gente não sabia quanto tempo iria passar dentro de casa nesse isolamento, enquanto outros não. Tiveram a cara de pau de vir a público em televisão e pedir dinheiro descaradamente. Vejam isso. Eu estou falando com respaldo bíblico. Eu não estou falando o que eu acho, o que eu penso, não. É o que a Bíblia diz. Reflita, pense. Veja o que o líder da sua igreja está fazendo. Você que está aí cooperando e dizendo, o meu líder é um homem de Deus. Mas se seu líder está rico, está uma vida regalada, vive uma vida de ostentação às custas da igreja, tem um salário de 100 mil, de 17 mil, de 23 mil, não sei quantos mil, me perdoe. Ele está desviado, ele está vivendo, ele enriqueceu às custas da igreja. Dentro disso eu quero trazer uma palavra. A igreja de Jesus Cristo não é um banco, não é uma multinacional, não é uma indústria, não. A igreja é a noiva do Cordeiro, é o povo santo de Deus, feitos de ricos e da sua grande maioria de pobres, porque o próprio Jesus, ele disse, quão difícil, ele não disse que era impossível não, ele disse, quão difícil é a entrada de um rico no reino de Deus. E Paulo lá na frente, ele reforça tal declaração de Jesus Cristo, dizendo que não foram muitos chamados de nobre nascimento, poderosos, ricos, mas pelo contrário, Deus chamou as coisas loucas, as fracas,
as ignóbeis, para confundir os sábios, os fortes e os que o mundo acham que são. Porque não foram muitos os de nobre nascimento, mas ele chamou a maioria pobres. Então, reflita nisso. Se o seu líder está enriquecendo ou já está enriquecido e tem um salário que você, como membro, não tem direito de saber quanto ele ganha, me perdoe. O que me parece é que o seu líder tem interesses escusos, duvidosos da honestidade. Deus te abençoe.